Oi, pessoal, meu nome é Carlos Alexandre, sou professor do Colégio Oásis de Jacobina. Estamos aqui para uma aula, né? E se dizer antes de iniciarmos que essa aula é destinada aos alunos do ensino médio de primeiro a terceiro ano. E dizer a vocês, alunos, que o professor Carlos está com saudade também, tá? Um abraço a todos, sintam-se abraçados e vamos iniciar nossa aula, tá bem? A gente vai falar sobre um tema atual, um tema o qual nós estamos vivendo e vivenciando, que é a pandemia. Só que a gente vai direcionar esse tema à pandemia no esporte. Eu fiz um rascunho, a gente vai falar brevemente aqui da pandemia em Jacobina, no esporte jacobinense, na pandemia do esporte baiano e do esporte no mundo geral, né, na globalização mundial. Em Jacobina, nós sabemos que tem vários esportes, tanto de quadra como esportes ao ar livre praticado, e nessa temporada agora, né, devido à pandemia, todos estão cancelados, né? Nós temos a Secretaria de Esporte do nosso município, ela ia realizar campeonatos de futsal, foi paralisado, campeonato de skate, nós teríamos no calendário uma prova de enduro que também foi cancelada, basquete, o campeonato municipal de basquete, e a nossa principal atração de nossa cidade, que é nada mais do que nada menos o futebol, a qual nossa equipe do Jacobina Esporte Clube participa do campeonato profissional de futebol promovido pela Federação Baiana, que também foi cancelado, né? E a gente sabe que isso gera vários problemas, principalmente para aqueles atletas que dependem do esporte hoje em dia. Como, por exemplo, voltando ao Jacobina Futebol Clube, a diretoria teve que dispensar todos os atletas e todos os contratos foram cancelados. Isso causou certos problemas para os atletas e para a diretoria também. E vem outras consequências mais, né, que nós vamos ver mais à frente quando a gente falar de mundo, né, quando a gente falar do esporte em geral, globalizando o mundo todo. Em Jacobina também, além do Jacobina Esporte Clube, teve essas medidas devido à pandemia no esporte, vem causando um pouquinho de, vamos dizer assim, inquietação, as pessoas não conseguem ficar em casa, uma inquietação em geral, que isso não é bom, que o que a gente pede é que se permaneça em casa, que faça atividades físicas, a gente tem que fazer nossos esportes, nossas caminhadas, se movimentar bastante, mas que faça isso em casa, faça em casa, previna-se, não saia de casa, faça qualquer tipo de atividade, se é o futebol, faça alguns movimentos relacionados ao futebol, ao vôlei, ao basquete, inclusive o professor também tem feito. Hoje em dia a gente tem pelo YouTube, tem vários professores, vários personagens, vários treinamentos que podem ser realizados em casa, tá bom? Passa um pouco. E aquilo que eu falei, Jacobina, volta, Jacobina, citei de Jacobina, na Bahia. Na Bahia também, começar pelo futebol que eu falei do Campeonato Baiano, também o Campeonato Estadual foi paralisado. Além do Campeonato Estadual, o Campeonato Feminino de Futebol, o basquete, o Campeonato Baiano de Basquete, o Campeonato Baiano de Handebol, todas essas modalidades foram paradas. Consequentemente, tendo vários prejuízos para aqueles praticantes daquelas modalidades esportivas, né? Sem data ainda de retorno. É bom lembrar vocês que nós não temos uma data prevista para retorno dessas atividades na Bahia. Os clubes da Bahia, o Vitória, os que disputam o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série D, Série C, todos estão parados, todos foram parados. Todos, nesse momento, todos seus contratos com atletas, contratos com patrocínio, todos esses foram cortados e parados, tá bem? Passe, por favor, Karina. Bem, para a gente falar da pandemia no esporte, a gente primeiro tem que dizer o que é a pandemia. Eu sei que é um assunto batido, às vezes, mas é chato, mas tem que ser chato mesmo, nós temos que ser chato mesmo, principalmente nós como profissionais da educação física, estamos interligados com a saúde da pessoa, o bem-estar físico, a gente tem que bater mesmo e dizer o que é o coronavírus, para as pessoas entenderem que é preciso se cuidarem. A gente tem um conceito do que é o coronavírus.
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Né? A gente já sabe isso aí, que surgiu na China, foi onde se apareceu essa doença coronavírus. Então a gente tem o conceito do que é essa doença. Quais são os sintomas do coronavírus? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns da coronavírus: a tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldades para respirar. Qualquer um desses sintomas é bom a gente investigar e ficar alerta, procurar as autoridades de saúde. Qualquer um desses aqui, independente, pode ser até um sintoma desse, você começar a tossir demais, é coisa a se preocupar. A falta de respiração, o que mais leva, afeta a respiração, a parte cardiorrespiratória do ser humano. Então tem que se preocupar com isso também. Esses são alguns sintomas. E o tratamento do Covid-19? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo por meio de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados e computadores. Então é dessa forma que a gente contrai o Covid-19. A gente falou o que era, a gente falou como se contrai, mas aí o diagnóstico. O diagnóstico da Covid-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde, que deve avaliar a presença de critérios clínicos. Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizada por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta, dependendo ser relatada ao profissional de saúde. Acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldades respiratórias, o que é um chamado da síndrome gripal. Então, a gente tem que se preocupar também em evitar ao máximo de tomar chuvas, a frieza do tempo, somente agora nessa época do nosso clima, que é um clima mais frio, para a gente não contrair principalmente a gripe, não ficar gripado, porque ela facilita com que você tenha o Covid-19. Pessoas com desconforto respiratórios, dificuldade para respirar, opressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor do que é chamado de síndrome respiratória aguda. De oxigênio menor do que 95% em ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de síndrome respiratória aguda grave. Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exames laboratoriais, investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, se você tem alguns sintomas, tem que procurar um profissional de saúde para poder fazer o exame, para ver realmente se você está ou não com Covid-19, para você, assim, ser tomadas as providências, as demais providências. Tem uma continuaçãozinha, eu vou saltar aquela parte, aqui a gente vê um slide do mundo, o mundo protegido por uma máscara. Isso quer dizer que o Covid-19, essa pandemia afetou todo o nosso mundo, mas principalmente na nossa parte, na nossa área que relata que é a parte esportiva, do esporte, não teve um país ao qual ele não afetasse. A gente vai ver mais à frente um pouquinho algumas consequências que nos levam a essa pandemia do Covid-19 no mundo, na globalização. Consequências no esporte da pandemia do coronavírus. Uma das consequências, uma das maiores que a gente vai ver mais à frente, aqui
não ficou muito bem exato, mas a gente dá para perceber que são os símbolos olímpicos, né? Os aros, né? E as Olimpíadas, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, que é um dos principais eventos do mundo e foi afetado pela pandemia. Bem, por que Japão declara estado de emergência para ampliar a luta contra o coronavírus? Como a gente viu anteriormente, foi lá no Japão que surgiu, né? Os países asiáticos foi onde surgiu o Covid-19. E um dos eventos, maiores eventos, que é as Olimpíadas, seria e vai ser ainda no Japão. No Japão. Passa um pouco ali. O coronavírus no esporte. Os principais eventos afetados pela pandemia. A gente vai ver, eu vou citar aqui para vocês, antes disso aí, pronto. Vários eventos, como eu já citei aqui. A gente vai para o mundo, o Mundial de Atletismo, o Mundial de Voleibol, o Mundial de Handebol, as principais provas de ciclismo, as principais provas do Campeonato Mundial de Basquete Feminino, as principais provas de natação, todas elas foram afetadas devido às consequências da pandemia. Com dezenas de casos do novo coronavírus confirmado no Brasil e em milhares pelo mundo, o esporte se junta a outros segmentos fortemente afetados pelo Covid-19. A doença causada pelo vírus. Diversas ligas importantes, eu citei, a NBA é a de basquete, tá? Suspenderam suas atividades. E aqui vem um blogzinho, se você quiser consultar, não tem problema não. Como a NBA é outra que tem uma grande importância no mundo, porque é um dos esportes mais bem organizados, a Superliga NBA americana, em termos de faturamento, de renda, de contratos com jogadores, tudo isso a gente vai ver e falar mais à frente um pouquinho também a respeito da NBA. Bem, aí eu falei que no Japão, a gente disse que iniciou no Japão, e naquele símbolozinho do símbolozinho das Olimpíadas, a importância desses Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos na atualidade, um dos maiores eventos do esporte no mundo. Por quê? Porque ele acaba abraçando todos os esportes e uma maior quantidade de países neles. Aí vocês podem dizer, professor, mas o futebol, O futebol, a Copa do Mundo de futebol. Mas a Copa do Mundo de futebol não tem essa abrangência como tem a Olimpíada. Na Olimpíada são diversos esportes que são praticados. E a quantidade de países que disputam esses esportes são muitas. São muitos países. Então, por isso que as Olimpíadas é considerado o maior esporte no mundo, é as Olimpíadas. Que é onde vai aglomerar mais pessoas e mais esportes. Tá? E as Olimpíadas foram adiadas. Passa a cadeira, por favor. Bem, a confirmação desse adiamento dessas Olimpíadas pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e depois confirmada pelo COI. COI é Comitê Olímpico Internacional, é o órgão que faz toda a organização das Olimpíadas. Os Jogos ocorrerão até no máximo em agosto de 2021. Eles suspenderam os Jogos, acabaram suspendendo esses Jogos no Japão, e ele só vai ocorrer no ano que vem. Vale ressaltar que eles vão manter o nome. O nome e a data vai permanecer em 2020. Passa aí, Karina. Aí Tóquio 2020, os anéis. Volta aí, Karina. Os anéis, dizendo o teste positivo do coronavírus. Passa, Karina. Bem, esses Jogos Olímpicos, como eu disse, que é um dos principais do mundo no esporte, ele, pela sua quarta vez, que ele foi adiado. Antes, nunca um esporte, as Olimpíadas, tinham sido canceladas devido a algum movimento. As 3 primeiras pausas das Olimpíadas aconteceram devido às guerras mundiais. E agora, 2020, pela pandemia. Você vê que essa pandemia, a gente na realidade, uma guerra. É também uma guerra. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram adiados pela primeira vez na história devido à pandemia de coronavírus, que paralisou campeonatos esportivos no mundo todo.
O Comitê Olímpico Internacional, que eu já disse que era o COI, oficializou sua suspensão das Olimpíadas e da Paralimpíada de Tóquio 2020, minutos depois que o primeiro-ministro do Japão disse que a Olimpíada ocorrerá em 2021. O COI confirmou o adiamento, mas não especificou uma data, se limitando a dizer que os Jogos serão realizados até, no máximo, o verão de 2021. No hemisfério norte, ainda que ocorra em 2021, o evento manterá aquele que eu disse. Por questões contratuais, de comerciais, ele vai manter seu nome original, Tóquio 2020. Não vai mudar ainda. A gente tem cena aqui de alguns estádios vazios. Passa aqui, vários outros estádios vazios. Vale lembrar que as primeiras competições lá na China e no Japão, quando surgiram, já eram assim, de estádios vazios. Mas mesmo assim, o vírus, né, das pessoas contraírem esse vírus era muito grande devido às pessoas que envolvem uma partida de futebol. Por exemplo, na Itália também. Na Itália eles já sabiam do vírus e fizeram os jogos. Aconteceu um jogo de futebol na Itália, o qual reuniu 40 mil pessoas no estádio. E aí se fala que foi daí que se propagou bastante o coronavírus. A gente tem imagens dos estádios e o que seria, né? Isso aqui aconteceu, uma partida da Juventus. O Cristiano Ronaldo, somente ele deve e a gente vê as arquibancadas vazias. O que é que o coronavírus traz? Né? As consequências para o esporte. Passa aí, Carlinhos. Bem, situações extremas provocam profundas reflexões. A pandemia do novo coronavírus apresenta excelentes oportunidades para refletir sobre o universo esportivo. O esporte competitivo de alto nível faz parte da indústria do entretenimento, com investimentos, lucros e custos bilionários. Deixa eu ver se tem um slide. Bem, esses investimentos que acontecem, todos eles foram reduzidos e muitos foram até suspensos no mundo. Você vê que há uma consequência muito grande, muito desastrosa para o esporte. Além dos atletas e das pessoas não poderem praticar suas atividades físicas ou jogarem aqueles esportes de rendimento, ele também tem a questão comercial, a questão financeira, que envolve bastante eles também. Porque sem essa condição financeira, principalmente para os esportes de alto nível, ele não consegue sobreviver ao esporte. Eventos esportivos transmitidos ao vivo são as maiores audiências de TV no mundo, porém, ganância e gigantismo ameaçam criar uma bolha que, se estourar, provocará danos irreversíveis. Vocês têm ideia, vocês estão vendo que as televisões, em si, hoje as nossas televisões, principalmente as brasileiras, a quais nós temos o maior acesso, elas o que estão fazendo? Porque a maior audiência da televisão brasileira hoje em dia é o esporte ainda. São os jogos de futebol, as transmissões dos outros campeonatos de vôlei, basquete, é o que dá um maior faturamento para essas empresas de televisões. O que é que elas estão fazendo hoje em dia? Hoje em dia elas estão retransmitindo jogos passados. Eles sabem que retransmitindo esses jogos passados não vão atingir a mesma audiência, mas de qualquer forma vai amenizar um pouquinho, os seus rendimentos. Bem, é a hora de questionar se não estão empurrando o esporte ao seu limite, porque querem aumentar o tamanho das fatias sem pensar nos ingredientes de sabor do bolo. É que a gente está vendo aí também, tem muitas pessoas, muitas entidades, muitos clubes querendo empurrar, querendo que o esporte volte, querendo que se pratique o futebol, querendo que os eventos voltem, mas a gente tem que ter um maior cuidado com isso. Nós sabemos agora que nessa semana o campeonato coreano, na semana passada, retornou o campeonato coreano de futebol, portões fechados. Sabe-se também que o MMA essa semana retornou também com lutas, mas com lutas com os portões dos ginásios fechados também, todo mundo. Mesmo assim, é isso que a gente quer dizer, às vezes essa mídia
eles sentem empurrando, né, como se estivesse batendo, tem que ter, tem que ter, tem que ter, mas não estão pensando pelo outro lado, né, que é o lado humano, o lado das pessoas, né, o lado de vida. São vidas que nós estamos falando, são vidas que nós estamos lidando. Passa aí, Karina. Há momentos críticos ao gigantismo de Olimpíadas e Copa do Mundo. Os dois maiores eventos esportivos do planeta. Eu já falei a vocês, são os dois maiores. Eu não falei da Copa do Mundo, mas a Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo, tá? Pelos fatores que eu citei antes. Organizá-los custa cada vez mais caro, com exigências absurdas e uma gigantesca teia de corrupção que pode contribuir para o colapso econômico do país, como ocorreu com a Grécia em 2004. Há uma preocupação, sim. Por exemplo, as Olimpíadas agora houve um investimento muito grande. O investimento foi muito grande. Tanto que eles demoraram de fazer essa suspensão, se preocupando mais nessa parte financeira, que já tinham feito muitas coisas. A cidade dos atletas já estavam prontos, os prédios já estavam vendidos. 70%, 80% dos ingressos vendidos para as Olimpíadas, vem os transportes aéreos, as empresas aéreas já com suas cargas de passagem vendidas para essas entidades, aqueles países que iriam participar. Ou seja, um problema muito grande que se gerou com essa paralisação da pandemia, através da pandemia do Covid-19. Bem, certamente não é o espírito esportivo que move as peças deste tabuleiro milionário. Lógico. A competição, a parte espírito esportivo, isso o atleta tem, o esportista tem de si mesmo. Mas aquilo que eu disse anteriormente, hoje em dia, só não depende dele. Ele depende dessas peças bilionárias, que são o quê? As empresas de televisões, as empresas de marketing, de roupa, calçado, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, falando da indústria esportiva. A Copa do Mundo, a gente não sabe também, porque as eliminatórias também foram todas suspensas, a gente não sabe quando é que vai retornar as eliminatórias da Copa, se a gente vai ter realmente a Copa no mesmo período de 4 anos, porque tudo isso aí são um futuro que a gente não pode prever, né? Coisas do futuro. Bem, coronavírus já debilitou astros do esporte. Vários. Passa aí, Karina. Bem, eu peguei alguns exemplos americanos. Kevin Durant, um atleta da NBA Esporte de Basquete americano. Ele contraiu o coronavírus. Passa aí, Karina. Esse aqui é o jogador da Juventus, o Dybala, que é muito conhecido, também contraiu o coronavírus. Esse é um nadador, esse é um campeão das piscinas curtas de 25 metros, que é o Cameron, também contraiu o coronavírus. Volta aí, Karina, na imagem aí. Sem contar com esses astros internacionais, nós tivemos vários astros brasileiros também. Nós temos alguns clubes de futebol, o Flamengo teve jogadores, eles não divulgaram, mas teve jogadores que contraíram o coronavírus. Nós temos o Grêmio, nós temos atletas do voleibol feminino, se eu não me engano a Drusila também testou positivo, jogadores de voleibol, tem também o nosso campeão no levantamento de peso, se eu não me engano o nome é Ricardo, também contraiu o coronavírus. Então, em quase todos os esportes, teve atletas que contraíram o coronavírus-19. Aí passa. Aí aquilo que eu falei, da indústria esportiva. Passa aí, por favor. É o mercado, que é a indústria esportiva? É o mercado no qual produtos oferecidos aos compradores relacionam-se ao esporte. Esporte pode ser fitness, recreação ou lazer, pode incluir atividades, bens, serviços, pessoas, lugares ou ideias. Volta aí, Karina, por favor. Então, essa indústria esportiva, ela tem uma importância muito grande no mundo esportivo hoje em dia. Mas, ela, como eu disse, ela vem fazendo uma pressão para alguns esportes voltarem, algumas categorias, algumas competições voltarem. Por quê?
porque o esporte depende dela e ela, consequentemente, depende do esporte também. Porque se a indústria não tiver, como se diz, o garoto propaganda, que é o esporte, é o clube, né? É o esporte, é o clube, é aquela pessoa que vai passar aquela imagem positiva, é a propaganda em si, né? Ele não vai sobreviver, não. Tá bem? Bem, aí eu botei algumas marcas esportivas, que ela depende sim, né, da indústria, né? Várias bolas, tem até uma bola de vôlei que eu botei aqui também, né, no meu cenário da minha aula, né? A marca pênalti, Spalding, é um carrinho cheio de bolas, não só bolas também, como camisas, né? Camisas de clubes de futebol, de basquete, de vôlei, tênis, são marcas e são produtos utilizados na indústria esportiva. E está tudo parado, porque ele depende do retorno. Você vê a causa, o que foi que essa pandemia nos levou a uma paralisação geral do esporte. Consequentemente, nós atingimos a indústria esportiva também. Passa, Karina. Bem, e para a gente finalizar, a gente falou no início o que era a Covid-19, como era, né, quais os sintomas, e a gente vai finalizar não. Eu espero vocês, logo após o término da aula, que participe de nosso bate-papo, nossa interação no Zoom, tá bom? Estou aguardando vocês. Terminando aqui, já estarei no Zoom, para a gente bater aquele papo, fazer as reflexões, pensar um pouquinho, né? Ver a ideia de vocês, qual foi as consequências que vocês acham do coronavírus, né? O Covid-19 em relação ao esporte, qual foram os benefícios, qual foram os malefícios, tá bem? Então logo após, não saiam, logo após, eu tô no Zoom com vocês para a gente bater aquele bate-papo, tá? E no início eu falei do coronavírus e aqui a gente tem uma ideia de como a gente deve se proteger. Isso é importante, que às vezes, até hoje, muita gente não sabe. A gente vê muita gente aí, aleatoriamente, achando que não pega em você, que não vai pegar no próximo, que não tem que se proteger. Então, como se proteger? As recomendações de prevenção à Covid-19 são as seguintes. Lavar com frequência as mãos, né? Ao tossir ou espirrar, cobrir com o cotovelo, né? A boca, botar sempre aqui um lenço, alguma coisa assim. Evitar tocar sempre estar tocando nos olhos, nariz e boca, com as mãos não lavadas. Né? Manter uma distância mínima de 2 metros de uma pessoa, isso é importante. Né? Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai manter essa distância se a gente voltar agora nesses esportes? Como é que vai se manter uma distância de uma pessoa? Né? Como é de um outro atleta? É muito complicado. Né? Evitar abraços, beijos e apertos de mão, né? Que na nossa área esportiva, né, a gente tem muito disso, o abraço, o toque, o empurrão, o tocar, o comemorar, o gritar, né? E higienizar com frequentemente seus celulares, brinquedos, tudo isso é importante. Em todo momento você tem que estar sempre atento a esses fatores de se proteger. Essas coisas de se proteger, você tem que manter sua mente sempre ligado a isso e estar fazendo isso com frequência, sem medo. Tá? Pessoal, volta aqui primeiro, tem como, Cacá? Pessoal, então como eu disse a vocês, eu sei que é uma coisa muito repetitiva, cansativa, a gente está falando do Covid-19, mas é preciso que vocês tenham consciência, que é uma coisa séria. A gente pensa que não acontece com a gente, mas acontece com a gente sim. E a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar no outro, no próximo, tá bem? Então, pandemia no esporte, não esqueçam. Aguardo vocês neste instante para a gente bater um papo de interação, tudo bem?